Arruda. Alô, Igor Moura. Um forte abraço para você, amigo. Boa noite. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Bom, Edinaldo, ainda voltando ao assunto de ontem, estive hoje na Federação Pernambucana de Futebol e até tentei me atualizar com o presidente da FPF, Evandro Carvalho, sobre a possibilidade daquele amistoso que eu citei ontem acontecer no Arruda, envolvendo a seleção brasileira feminina de futebol, a seleção principal, um amistoso preparatório para os Jogos Olímpicos de Paris, né? Quer queira ou não, um sonho que o brasileiro tem é da seleção feminina ou ser campeã do mundo ou levar um ouro olímpico, né? Coisa que já chegou muito próximo de acontecer, mas ainda não aconteceu. E a seleção feminina, ao contrário da seleção masculina, que não classificou para as Olimpíadas, a seleção feminina classificou, né? Vai jogar as Olimpíadas de Paris em julho, num grupo duríssimo, com a Nigéria, com o Japão e com a Espanha. E existe sim uma possibilidade real do Arruda sediar o jogo, do jogo amistoso internacional entre a seleção feminina principal ou no dia 27 de maio ou no dia 4 de junho. E pelo que o presidente da Federação Pernambucana me disse, ele está tentando buscar viabilizar isso com a CBF, que era algo complicado porque geralmente esse tipo de jogo costuma chamar um público muito grande, principalmente no estado de São Paulo, né, que é um estado em que as equipes são mais fortes, tem maior suporte financeiro no futebol feminino. É o campeonato feminino mais competitivo do Brasil, é lá em São Paulo. O Corinthians tem um timaço feminino, Santos, a Ferroviária de Araraquara tem um timaço também feminino e costumam levar muito torcedor, né, nos jogos do Brasileiro, do Paulista feminino, Copa do Brasil feminina, e que ele tá tentando trazer para cá pro Arruda, mas com a torcida dele de que haja um bom público, para que tenha um bom público, porque segundo o próprio Evandro Carvalho, ele falou, olha, eu posso me queimar um pouco com a CBF se eu tirar o jogo de São Paulo, de algum estado de São Paulo que pudesse lotar o estado, trazer pro Arruda e o público ser ínfimo, ser um público pequeno, a gente tá falando da seleção feminina principal. Então, existe essa possibilidade real do Santa receber no Arruda esse jogo amistoso internacional da seleção feminina e a renda quase que toda líquida ficar pro Santa Cruz. Uma forma que seria uma ajuda daquelas pro Santa, né, Edinaldo? Sem dúvida. O Santa Cruz, como a gente tem falado tanto aqui, precisa buscar esses recursos financeiros para sobreviver, né, gente? Para fazer alguma coisa nesse longo e tenebroso tempo em que vai ficar fora das atividades e de campeonatos oficiais. Pois é, agora falando sobre o futebol do Santa, Edinaldo, uma das principais metas do Santa, naquela espinha dorsal que a gente até falou lá atrás, tá muito cedo para falar em espinha dorsal, mas o Santa já pensa, o Totti, o Santa deseja enormemente a continuidade dele para 2025. E o Totti é novo reforço do Retrô. Já estava fazendo exame médico hoje no Retrô para reforçar a equipe comandada pelo Itamar Schulli, mais uma vez Itamar trabalhando no Totti, e o Totti vai reforçar o Retrô na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas acertou com o Retrô? Acertou. O Totti, inclusive, tinha falado na negociação, tinha falado que tinha possibilidade de Série B. O segundo jogador, então, no de Santa Cruz, né? Que vai primeiro João Pedro, né? E agora o Totti. Pedro e agora o Totti. Exatamente. E o Totti vai livre pro Retrô. E muita gente pode perguntar, mas o Totti é a mesma situação do Lucas Siqueira, do próprio Itamar Schulli? Foram com pré-contrato ou com contrato para 25? Ainda não. O Totti tem um documento que é um pré-contrato que o Santa vai aguardar para ver se ele assina ou não, mas o Santa já manifestou o desejo de contar com o Totti para 2025, já começar o trabalho de pré-temporada em novembro com o Totti aqui na capital pernambucana, e o Retrô vai contar com o Totti na disputa da Série D na busca pelo acesso à terceira divisão nacional. Agora fica a critério do atleta, se ele vai querer assinar o pré-contrato, se ele vai poder apenas dizer para o Santa Cruz, olha, eu tenho interesse em voltar, mas deixa eu jogar a Série D aqui e ver o que é que vai acontecer. Pode acontecer isso também. Ou o Totti, coisa que eu acho mais difícil de acontecer, fechar as portas e dizer não tem interesse em voltar. A informação que eu tenho é que o Totti tem sim um desejo de jogar de novo no Santa 2025. Ele gosta muito do clube, gosta muito do Itamar, que tem essa possibilidade real de voltar ao Santa depois da Série D. E agora vai ficar de acordo com o atleta, né? Você tem os lados das situações, o lado afetivo, que o jogador guarda com o clube, mas tem outros dois lados muito fundamentais, que é o lado profissional e o lado financeiro. Então, aquela história que a gente sempre diz aqui, se de repente o time do Retrô se sai bem, passa para a Série C, o jogador vai querer continuar no Retrô, na pior das hipóteses, né? Provavelmente vai. Na pior das hipóteses. Então, é esperar para ver essa marcha de acontecimentos daqui para lá.
Santa Cruz está correto, está se programando para isso, mas sempre guardando aquela expectativa de que tudo pode ser diferente, né? É verdade. Que tudo pode não acontecer como está sendo previsto. É claro. Bom, saindo agora do campo e bola, Edinaldo, duas situações. A primeira delas, hoje, inclusive postado em rede social pelo presidente Bruno Rodrigues, o nosso Romualdo de Souza tinha noticiado aqui mesmo na Rádio Jornal com o Marcelo Araújo de uma vontade do Paulo Henrique Costa, que é presidente do BRB, do Banco de Brasília, de se encontrar com o presidente Bruno Rodrigues para falar sobre vários assuntos, do aspecto financeiro, do estrutural do clube, do Santa Cruz, como é que o Santa vem sendo gerido e, claro, do assunto SAF, que sempre requer muita atenção, todo mundo que torce pro Santa Cruz. Alguém pode perguntar, o que é que tem a ver o presidente do Banco de Brasília, o BRB, com o Santa Cruz? O Paulo Henrique Costa, ele é pernambucano, é torcedor do Santa Cruz, é presidente do BRB e se encontrou hoje com o Bruno Rodrigues num encontro intermediado e organizado pelo deputado federal Augusto Coutinho, que é um tricolor ilustre também. Uhum. E esse encontro aconteceu, eu pude colher algumas informações com pessoas próximas ao Bruno Rodrigues de dentro do Santa Cruz, e as informações que eu pude colher foram as seguintes, que o Bruno adorou o encontro, gostou muito, ficou impressionado com a paixão e o conhecimento que o Paulo Henrique Costa tem do Santa Cruz, é o cara que acompanha jogo a jogo, dia a dia. Deve estar sofrendo pra caramba. Pois mesmo não morando em Recife, ele acompanha jogo a jogo, acompanha o dia a dia quando pode, todas as informações. E o Paulo Henrique Costa se colocou como pessoa física, com toda a parte acadêmica que ele tem, com a influência que ele tem nessa área financeira, é presidente do BRB, se colocou à disposição de ajudar o Santa da forma que for preciso. No que o Santa for precisar, olha, estou precisando, vamos ver aqui um patrocínio de acordo com essa área financeira, o que é que você pode oferecer, o que é que você pode... Quem é que você conhece que tem interesse em ajudar o Santa Cruz nisso? Tudo isso o Paulo Henrique se colocou à disposição para ajudar o Santa Cruz. Até falaram o seguinte, um termo que me chamou a atenção. Ele falou, olha, ele tem um trabalho dele, tem a vida dele profissional, mas ele falou que pode fazer hora extra tranquilo, sem receber, para ajudar o Santa Cruz se for preciso. Ele vai ser um colaborador, na verdade, né? Colaborador mais categorizado, né? Perto de investidores. Talvez deitando pontes aí para aproximar o Santa Cruz desses investimentos ou coisa parecida, né? Porque o próprio banco, para ter um patrocínio, ele teria que estender... aí seria, obviamente, muito mais... O BRB é patrocinador do Flamengo, se eu não estou errado, né? Me parece que sim. É do Flamengo, é patrocinador do Flamengo, um patrocínio gigantesco, inclusive. Mas ele, como pessoa física, quer ajudar... Eu estou falando mais de intelecto e influência mesmo. Não estou falando da marca BRB, eu estou falando de intelecto. O cara, para ser presidente do BRB, o cara que estudou bastante, se preparou muito para isso. E a influência que ele tem nesse mercado financeiro. Ele se colocou à disposição hoje e até citaram para mim, olha, tá vendo aí? Isso tudo é uma coalizão de tricolores influentes querendo ajudar. E quando isso acontece, geralmente o resultado ele é positivo e não o resultado negativo. Como, por exemplo, a gente debateu ontem, que tem gente influente do Santa Cruz que não, acho que não é a hora da SAF, tem que esperar um pouco para... Isso aí para mim é um absurdo. Uhum. E você concorda, você até falou que acha um absurdo também não pavimentarem o Santa para transformação em SAF, mesmo sem calendário nacional. Para fechar, Edinaldo, esse nosso bate-papo, hoje não, há 10 dias atrás, uma semana aproximadamente depois que o Santa Cruz teve a solicitação indeferida no STJD, da participação na Série D, a CBF corrigiu o Regulamento Geral de Competições, adotando, nesse Regulamento Geral novo, a tese defendida pelo Santa Cruz da distribuição de vagas. O que é que eu quero falar? O artigo específico fala o seguinte, agora, atualizado. Você vai lembrar, a gente leu aqui várias vezes no ar o artigo antigo do Regulamento Geral de Competições 2023. O Regulamento Geral de Competições 2024 diz o seguinte agora. Artigo 93, inclusive. Nas competições realizadas e coordenadas pela CBF, para as quais a classificação dos clubes decorra de colocação destes em competições estaduais organizadas pelas federações filiadas, inclusive torneios seletivos, caso algum clube desista ou não confirme sua participação, caberá à CBF a atribuição da vaga ao novo clube,
observando os critérios previstos nos regulamentos específicos das competições, podendo, na falta destes, valer-se de critérios técnicos, isonômicos, equânimes e que privilegiem o fomento do futebol, podendo adotar o ranking nacional de clubes atualizado e atribuir a vaga para clube de outra federação. Ou seja, antes não citava os critérios previstos no regulamento específico. O regulamento específico vai ter que vir agora com esses critérios bem detalhados, e se esse regulamento específico não vier com esses critérios detalhados, aí fica com a vaga para a CBF. E você tira o critério de escolha da vaga da federação, né? Antes não dizia que na falta dos critérios do regulamento específico de competições, aplicava-se o ranking nacional de clubes. Agora vai ser colocado o ranking nacional de clubes. Então corrigir essa situação. A gente debateu tanto sobre o que é que poderia surgir de novo naquela questão do Santa, uma derrota jurídica, o que foi uma derrota jurídica. Primeira alteração foi essa, uma atenção um pouco maior no regulamento da Série D. Pois é, pelo menos a peça do Santa Cruz serviu para mudar o itinerário desse estilo de classificação e do próprio regulamento geral da competição da CBF. Para um pouco algo que eu acho que enfraquece demais a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu não estou aqui para dizer quem merece e quem não merece vaga. Mas a partir do momento em que um quinto colocado do estadual desiste, o sexto já tem uma divisão, o sétimo tem uma divisão, o oitavo desiste, o primeiro rebaixado desiste, o outro rebaixado desiste, a vaga cai no colo de um time da A2, que nem jogou a elite do campeonato estadual. Eu já acho que vira um pouco você bagunçado. Né? Você vulgariza. Perfeito. O melhor termo você acabou de achar, Edinaldo. Vulgariza. Agora, por quê? Porque deixaram que os critérios todos nas mãos das federações. Exato. Então, quando despertaram para isso, Inês já estava morta, meu amigo. Aí ficou difícil para o Santa Cruz argumentar. Mas foi bom porque mudaram, descobriram que o caminho realmente bem melhor é esse aí que vai ficar agora, né? Perfeito, Edinaldo. Tá certo? Tá certo. Tranquilo. Aí o Santa Cruz, para hoje e para amanhã a gente volta. Voltaremos com certeza. Um abraço aí. Santa Cruz, galera, você acaba de acompanhar as notícias do Santa Cruz. Foi a terça-feira do Tricolor do Arruda.